E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito de Química aí pro EAN, tá? Mas antes, porém, se o botão estiver vermelho abaixo, clica nele para se inscrever, que é para nunca mais perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, tudo bem? E para o contato mais direto, siga nossas redes sociais aqui, Espaço Química, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você quiser materiais aí, apostilas digitais, materiais de altíssima qualidade, tá aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolação, vamos dar início à aula, beleza? Então vamos lá dar continuidade aí às nossas aulas. Hoje vamos falar aí de números quânticos, tá? Distribuição eletrônica e classificação periódica dos elementos, tá? Esses assuntos aqui são de grande importância para você entender este aqui, tá? Você entendendo esses dois, ficará mais fácil compreender tabela periódica. Antes de nós adentrarmos nos assuntos propriamente ditos, vamos falar um pouco sobre o modelo dos orbitais atômicos. O que que isso significa, tá? Um cara chamado de Broglie, ele diz o seguinte: o elétron, dependendo do experimento, ele pode se comportar tanto como partícula e pode se comportar também como onda. Essa é uma característica de dualidade, o comportamento dual do elétron, tá? E outro cara chamado, deixa eu colocar só o conceito aqui. Então, todo elétron em movimento está associado a uma onda característica. Este princípio, que é justamente o que eu falei, que é justamente do comportamento dual do elétron, foi chamado de princípio da dualidade ou de de Broglie, tá? Ou de de Broglie. Mais adiante, Heisenberg, você deve lembrar de Heisenberg da série Breaking Bad, mas não é esse cara, é o outro. Então Heisenberg diz o seguinte: você não consegue determinar o local, ou seja, a posição e a velocidade do elétron, tendo em vista que ele é muito pequeno. Então, e ele se move com uma velocidade muito que você não consegue, por meios palpáveis, digamos assim, determinar a velocidade nem a posição. Diferentemente de um caminhão, uma velocidade dessa de carroça que nós temos aqui no nosso mundo. Ele passa numa alta velocidade e o radar consegue determinar a velocidade que ele passou. Então, diferente disso, né? Então, você não consegue determinar a posição nem a velocidade. Esse princípio foi conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg. Então, não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, tá? Princípio da incerteza de Heisenberg. Daí vem a ideia de orbital. O que é orbital? Orbital você vai entender que é um local, tá? Coloca aqui embaixo. Orbital é um local. O local de quê, professor? Que local é esse? É um local, ou seja, a posição em que há a maior probabilidade de você encontrar o elétron. Então tá nessa região. Eu não sei que posição está, eu não sei que velocidade está, mas eu posso dizer que está entre o ponto A e o ponto B, tá? Então entre o ponto A e o ponto B é justamente o orbital. O orbital é o local onde há a maior probabilidade de encontrar o elétron, tá? Daí vem um cara chamado Schroeder, ou Schrödinger, diz o seguinte: o orbital é a região do espaço ao redor do núcleo, onde é a máxima probabilidade de encontrar um determinado elétron. Pessoal, essas frases aí já montadas, já estão prontinhas para você dar uma lida. Mas para você chegar até aqui é muitos cálculos de mecânica quântica, tá? É muito dedução, é muito estudo para você chegar até aqui. Então, pessoal, não é tão simples assim quanto parece, tá? Então, mas resumindo, o orbital é a região do espaço ao redor do núcleo. Eu tenho o núcleo e tem aqui espaço na região do núcleo, ao redor do núcleo, onde tem a máxima probabilidade de você encontrar um determinado elétron, justamente é o orbital. Muito simples, muito fácil. Os estados energéticos dos elétrons. Então, os elétrons, eles se encontram em diversos estágios, tá? De estágios de energia, que a gente chama de níveis de energia. Se você observar aqui, nós temos o núcleo e ao redor desse núcleo nós temos os elétrons, tá? Vamos imaginar aqui um bem simplesinho. Então aqui eu tenho o núcleo, aqui eu tenho a eletrosfera. Os elétrons, eles estão em camadas, né? Ou níveis de energia, que a gente viu lá no modelo lá de Rutherford Bohr. Então aqui ele é representado por letras, tá? K, L, M, N. Cada um vai se afastando do outro, tá? Mas não tem como eu colocar afastado, eu vou ter que espremer aqui mesmo. N, O, P,
e Q. Essas camadas também são chamadas de níveis de energia e são representadas pela letra N, tá? Se você observar esses degraus aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, são justamente os níveis de energia. Professor, eu tenho uma curiosidade aqui. Aqui não está em ordem crescente de energia, se você acompanhar a seta, veja que eu tenho bem aqui, ó, 3D, e aqui eu tenho 4S. Se você fizer o pontilhamento, você vai observar que o 3D está acima do 4S. O que isso tem a ver? É porque o 3D ele está em um nível de mais alta energia do que o 4S. Por que isso acontece? Então, mais adiante, a gente vai solucionar esse problema, a gente vai entender porque que 3D tem mais energia do que o 4S. Esse gráfico aqui, pessoal, está em ordem crescente de energia. Então, nós temos os níveis e os subníveis, tá? Os subníveis, justamente, ele é caracterizado pelo número quântico secundário, tá? S, P, D e F, tá? A gente vai ver isso aí com mais detalhes. Então, vamos lá. Começando com os níveis energéticos, tá? Os níveis energéticos, justamente as camadas. Quais sejam? K, L, M, N, O, P, Q. Posso representar em número? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para os 112 elementos químicos que nós temos, nós conseguimos determinar até o nível 7. Mas o número quântico principal, N, tá? Ele varia de 1 a infinito, certo? De 1 a infinito. Mas a quantidade de elementos químicos que nós temos hoje foi possível determinar até o nível 7, tá? Lembrando que o número quântico principal, o nível de energia, ele está associado justamente à nossa energia potencial, que você estuda lá na física, tá? A energia potencial que vai variar, o N vai variar de 1 até infinito, conforme eu falei aqui em cima, tá? Então, essas são as camadas ou os níveis de energia. Cada nível desse aqui, ele suporta uma quantidade máxima de elétrons. Caiu até uma questão dessa no EAN, não sei qual foi o ano, que pediu para você determinar a quantidade máxima de elétrons de cada nível ou de cada camada. Então, para você conseguir determinar a quantidade máxima de elétrons de cada nível, você tem que saber o seguinte, que N é igual a 2 vezes N ao quadrado. Esta aqui já é a fórmula montada, mas isso aqui é tão simples? Não. Para chegar até aqui, pessoal, foi cálculos e cálculos que exigem aí nível superior, cálculos matemáticos aí de nível superior, tá? Aqui você já vai estar encontrando a fórmula perfeitinha, montadinha. Só precisando que você aplique. Então, aplique e não erre, tá? Então, se eu disser o seguinte, eu vou mudar de cor para ficar mais bonitinho. Então, se você imaginar o seguinte, a camada 1. Então, quando N for igual a 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado. Aqui vai dar igual a 2. Então, o nível 1, ou camada K, suporta no máximo 2 elétrons. Vamos para esse outro aqui. Quando N for 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 4, 8. Então, aqui suporta 8 elétrons. Vamos ver a outra. N é igual a 3 ao quadrado. Aqui vai dar 12 vezes 9, 18. Então, aqui suporta 18 elétrons. Então, vai ficar agora 2 vezes 4 ao quadrado. 2 vezes 16 dá 32. Então, aqui vai dar 32. Vamos ver o outro. N vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 25 dá quanto? 50. Vamos ver o outro. N é igual a 2 vezes 6 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 36. 2 vezes 6, 12, vai 1. Deixa eu fazer aqui do ladinho, foi melhor. Dá 36 vezes 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 com o 7. Então, dá 72. E eu não coloquei a do OK, né? Aqui é 50, aqui é 72. Vamos ver o último agora. 2 vezes 7 ao quadrado. Então, vai dar 2 vezes 49.
2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 4, 8, com 1, 9, dá 98. Então, isso aqui, pessoal, é o que é para ser na teoria, tá? É para ser na teoria esses valores. Mas nós sabemos que daqui para cá... Aí a galera zoando ali atrás, né? E eu sei que daqui para cá, na prática, né, a gente viu que na teoria deu 50, mas na prática é 32. Aqui deu 72, mas na prática é 18. Aqui deu 98, mas na prática pode ser 2 ou pode ser 8. Vou colocar 8 aqui que o pessoal está usando muito 8 agora, tá? Então é bem isso, pessoal. Então esse é o meu número quântico principal, tá? Principal. Subníveis energéticos. O subnível energético geralmente ele é o número quântico secundário. Ele é representado pela letra L, tá? S, P, D, F, tá? Então aqui varia de 0, 1, 2, 3. Então para os elementos que nós temos é de 0 a 3, a variação aí. Sendo que o subnível S suporta 2 elétrons, o P suporta no máximo 6 elétrons, o D 10 elétrons e o F 14 elétrons, tá? 14 elétrons. Então esses são os meus subníveis de energia. Esse subnível de energia, você associa a ele justamente à energia cinética, justamente a energia do movimento dos elétrons ali ao redor do núcleo, tá? Nós vimos que os níveis de energia potencial, e nós vimos que o subnível de energia é energia cinética. Então, para eu ter a energia total, basta que eu some a energia potencial mais a energia cinética, que nós vamos encontrar justamente aquele valor da energia total. Os orbitais, tá? Os orbitais. Geralmente a gente representa pelo número quântico magnético, pela letra M ou ML, tá? Você encontrar ML ou M é a mesma coisa. Então, vamos fazer um paralelo com os subníveis, tá? Então, o orbital ele representa por um quadradinho. O subnível S tem um quadradinho. O subnível P são 3 quadradinhos. O subnível D são 5 quadradinhos. Tô ficando tudo torto aqui, né? Porque tá de mau jeito aqui. E o F são 7 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que é só número ímpar. 1, 3, 5, 7, tá? Só número ímpar. Então eu posso representar assim, sendo que o meu central é 0, à esquerda eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Aqui mais 1, mais 2 e mais 3. E assim você coloca com todos, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, tá? Então essa é a minha variação do meu número quântico magnético, tá? Magnético. Então os orbitais você representa por quadradinhos. Spin. Spin é justamente a questão da rotação, tá? Rotação dos elétrons. O spin você pode representar aí pela letra S, tá? O spin pela letra S. O spin ele varia de menos meio e mais meio. Então, o que foi constatado, tá? Os spins paralelos, eles formam aí o quê? Uma repulsão, um campo magnético de repulsão. Mas spins opostos, que giram em sentido opostos, eu tenho uma atração. Daí a explicação, pessoal. Se nós temos um orbital aqui, e tem 2 elétrons dentro desse orbital, por que eles não se repelem? Já que tem carga negativa e carga negativa, eu sei que cargas iguais se repelem. Muito simples. Que a força de atração que atrai eles aqui, ficou estranho isso aqui, a força de atração que atrai, compensa a força de repulsão elétrica. Então, a força de atração magnética compensa a força de repulsão elétrica, tá? Então, é isso. Lembrando que por convenção, seta para cima é menos meio, seta para baixo é mais meio, tá? Isso é por convenção. Eu podia dizer o contrário, não tem problema nenhum, não. É convenção. Pessoal, no mesmo orbital, você pode colocar no máximo 2 elétrons, tá? No máximo 2 elétrons, porém, os spins tem que ser contrário, porque se colocar no mesmo sentido, vai dar merda. Então, tem que ser no mesmo, nos spins tem que ser contrários.
Aqui é o princípio de exclusão de Pauli. No orbital, você consegue colocar apenas 2 elétrons, porém de spins contrários, tá? Justamente para ter a compensação. Então, nós vimos os números quânticos. Deixa eu só colocar um slide novo aqui para a gente fazer mais um comentário aqui, tá? Deixa eu duplicar o slide. Agora deletar isto aqui, deletar isto aqui também. Vamos fazer um comentário aqui. Então, o que nós vimos? O que nós vimos nesta bagaça? Nós vimos os números quânticos. Para que servem esses caras? É justamente para você identificar o elétron, tá? Como se fossem os documentos ali do elétron, tá? O RG, CPF, enfim, tá? Então, nós temos o número quântico principal, nós temos o número quântico secundário, nós temos o número quântico magnético e o spin. Tudo isso é para identificar o elétron. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui 3D5. Como é que eu represento isso aqui dentro de orbitais? Primeiramente, eu tenho que saber que o subnível D tem quantos orbitais? Se eu não estou lembrando, vamos para cá. Ó. S, P, D e F. O S tem um orbital, o P 3 orbitais e o D tem quantos orbitais? Não é só número ímpar? Então tem 5 orbitais. Então, vamos representar aqui 5 orbitais. E aqui, pessoal, vai entrar uma regra aqui para você preencher esse negócio aqui, que é justamente a regra de Rand. Então nós vimos um princípio lá atrás, o princípio de exclusão de Pauli, e agora nós vamos ver a regra de Rand. Diz o seguinte: você vai preencher, tá? Você vai preencher todos os orbitais primeiramente com um elétron em um só sentido, geralmente sentido para cima. Completou, você coloca o restante dos elétrons, vem completando. Não sei se você entendeu o que eu falei, mas você vai entender agora na prática, tá? Vou fazer para vocês aqui. É o princípio da máxima multiplicidade. Veja que aqui eu tenho quantos elétrons? 5. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então preencheu todo mundo. Só se tivesse mais, se fosse, por exemplo, 3D8. Vamos lá, 3D8. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá. 3D8. Vamos distribuir esses 8 elétrons aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar os restantes, os outros 3 que estão faltando. Aí você vem para cá, spins contrário. 6, 7, 8. Pronto. É bem simples, pessoal. Não tem como errar isso aqui, não. Tá? Muito tranquilo. Então, nós vimos que os níveis são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. A camada K tem um subnível, L, 2 subníveis, M, 3 subníveis, N, 4 subníveis, e aqui repete os 4 subníveis, 3 subníveis e 2 subníveis, tá? Isso aqui é o diagrama de Pauli, é justamente para você efetuar a distribuição eletrônica. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui X, que ele tem número atômico 17. Eu sei que o número atômico é o mesmo que o número de prótons. Você sabe, você viu na aula passada, é a mesma coisa que o número de prótons. No estado fundamental, que é o estado de mais baixa energia, eu sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se aqui eu estou no estado fundamental, então se eu tenho o número atômico 17, eu sei que também o número de elétrons é 17. Então, eu posso fazer essa distribuição eletrônica aqui. Então, vamos lá. Seguindo o diagrama de Pauli, você tem que ir degrau por degrau. Basta seguir isso aqui, pessoal. Não tem como errar. Então, vamos lá. 1S2. Veja que você já usou 2 elétrons. Está faltando 15 agora. Então, o nível 1 já era. Vamos para o nível 2. 2S2. 2P6. Tá? Terminou o nível 2. Vamos para o nível 3 agora. Já tem quantos aqui? 10, né? 3S2. Agora 3P. São 17, né? Se eu colocar 3P6 aqui, vai ficar o quê? 18. Isso aqui são 17. Então, tem que colocar o quê? 5 aqui. Então, 10 com mais 7, 17. Então, deu certinho.
Então ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tá? Então essa é a minha distribuição eletrônica, tá? Eletrônica. Então, bem tranquilo, basta seguir o diagrama de Pauli e não tem como errar. Agora eu te pergunto, aqui é a ordem crescente de energia. Nós vimos lá no primeiro gráfico que o 3D estava em um nível de energia acima do que o 4S. Por que que isso aconteceu, cara? Então vamos lá, 3D tem mais energia do que o 4S. Pode vir uma questão que ele te coloca essa situação e peça para você colocar em ordem crescente de energia. Aí você tem que saber, tá? Então, lá na aula, lá nas minhas falas anteriores, eu percebi que o nível de energia ele é associado à minha energia potencial, que varia de 1 até o infinito, né? De 1 até o infinito. E o meu número quântico secundário, que é o meu subnível, eu associo aí a energia cinética, tá? Então basta que eu some o quê? Eu tenha a minha energia total, seja N mais L. Então 3D, qual seria a minha energia total? Vai ser N, que é o meu nível, e o D, que é meu subnível. N eu sei que é 3, e ED vale quanto? É só lembrar que S, P, D e F é 0, 1, 2 e 3. Então é 2. Logo aqui vai ser igual a 5. Tudo bem? E aqui do 4S, a minha energia total vai ser 4 mais... Aqui o S não é 0? Mais 0. Então a minha energia total vai ser igual a 4. Eu te pergunto, quem é maior, o 5 ou o 4? O 5. Por isso que 3D está no nível de energia acima. Tá, pessoal? Muito tranquilo, muito simples, muito fácil. Tá? Então, distribuição eletrônica é mais ou menos isso. Agora vamos ver uma seguinte situação. Distribuição eletrônica de íons. Nós vimos já nas aulas passadas o que vem a ser o íon. O íon é justamente o elemento no seu estado excitado, ou seja, no nível que está fora da neutralidade, tá? Se eu estou fora da neutralidade, eu posso estar deficiente de elétrons e eu posso estar com ganho de elétrons. Então, eu posso classificar o íon como cátion, quando eu tenho perda de elétrons, ou eu posso classificar como ânion, quando eu tenho ganho de elétrons, tá? Vamos imaginar a seguinte situação, o ferro 2+ e o ferro 3+. A primeira pergunta, é um cátion ou é um ânion? Professor, é um cátion. Isso, garoto, você é o cara. É um cátion. Aqui ele perdeu quantos elétrons? 2 elétrons. Aqui ele perdeu quantos elétrons? 3 elétrons. Então você já entendeu o que é um cátion, tá? Qual é o primeiro passo, tá? Veja que se eu estou no estado de íon, eu sei que o meu próton e o meu elétron, pessoal, eles são o quê? Diferentes, tá? Eles são diferentes. Porque no estado neutro, a quantidade de próton ela é igual à quantidade de elétron. Nesse caso aqui, não. Eu tenho uma diferença. Você viu naquele gráficozinho que eu fiz. De mais, mais, mais e menos, 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 né? Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui é você fazer a distribuição eletrônica do ferro como se ele estivesse no estado fundamental. Então o número atômico do ferro é 26, tá? É 26. E aqui você vai ter que retirar da camada de valência do final da distribuição, tá? Professor, o que é camada de valência? Pessoal, camada de valência é a última camada. É aquela mais afastada do núcleo. Você não pode confundir última camada com a camada mais energética. Nós vimos que são coisas diferentes, tá? Veja que o 3D está no nível energético mais acima do que o 4S. Mas qual é a camada de valência se terminar no 4S? É justamente o 4S, tá? É o número maior. Vamos lá. Então, o ferro, o número atômico é 26. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, tá? Aqui já tem 10, 3s2, 3p6, 4s2. Aqui já tem quanto? Então 10, 20, né? 20. Então aqui 3d6. 3d6. Então 10, 8, 20, 26. Aquilo perdeu 2 elétrons? Perdeu 2 elétrons. Você vai tirar onde? Do 3d6? Não, você vai tirar da última camada, pessoal. Desta aqui. É só ver qual que tem o maior número, né? O 4?
Você vai tirar daqui. Se eu tiro 2 elétrons daqui, a camada até some, tá? Então a distribuição eletrônica do meu ferro 2+, vai ficar sem esse 4s2 aqui. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Tá? Porque perdeu o 4s2. Do ferro 3+, perdeu, no caso aqui, 3 elétrons. Então perde esses 2 aqui. Foi suficiente? Não. Você vai ter que tirar mais um daqui. Então vai ficar agora aqui 3d5. Então isso aqui fica tudo igual, tá? Muito fácil, muito simples. Se fosse o contrário, você ia acrescentar os elétrons. Se tivesse ganho elétrons, você ia acrescentar os elétrons, tá? Então bem tranquilo. Diferencie camada de valência de camada mais energética. Então, quando você for fazer a distribuição eletrônica de um íon, faça ele no estado normal, no estado neutro. Depois, coloque ou retire elétrons da camada de valência. Tudo bem, garoto? Então, vamos prosseguindo. Classificação periódica dos elementos, tá? Classificação periódica. Primeiro eu estou te mostrando essa tabela periódica aqui para você ter uma noção. Professor, isso aí está muito colorido, está muito bonito. É preciso que eu traga um pincel para eu pintar, para assistir essa aula? Não, não precisa não. Isso aqui, essas cores aqui, não é a cor do elemento químico não, não é a cor da substância ali não. É apenas uma forma didática de separar os elementos aí através de suas características, né? Do agrupamento de suas características, tá? Assim, tiveram várias tentativas de você agrupar os elementos químicos, de classificar os elementos químicos, né? E hoje nós estamos nessa aqui. Que se você observar para cá, olha para cá, ó. Não sei se está dando para você observar. Veja que aqui o hidrogênio tem 1, aí você vem para cá. Tem o quê? Tem 2, né? Aqui 3. Aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que está em ordem crescente de número atômico, tá? O número atômico é representado aí pela letra Z. O número atômico é igual ao número de prótons, nós já vimos isso. Então é uma ordem crescente. Veja que está crescendo aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Você vê que vai crescendo aí o número atômico, tá? E essas cores aqui diferenciadas, se você observar, por exemplo, essas letras que estão de preto, significa que o elemento químico ele se encontra no estado sólido, tá? Por exemplo, essas letras que se encontram de verde, esse Hg e esse Br aqui, significa que se encontra no estado líquido, tá? Essa fonte aqui de branco significa o quê? Que são sintéticos, né? Por exemplo, tecnécio, o rutherfórdio, né? E vamos lá. Então aqui a tabela periódica ela é dividida aí em linhas verticais e linhas horizontais. É como se fosse uma tabela. Se você conferir aqui comigo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? 7 linhas. Essas linhas aqui são justamente o que a gente aprendeu lá atrás, os níveis de energia, são as camadas, tá? É como se fosse a camada K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então são 7. Aqui na vertical, nós temos aí os grupos, tá? Os grupinhos. Esses grupos também podem ser chamados de famílias. Se você observar, aqui eu tenho o grupo 1, aqui o grupo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então nós temos 18 grupos, tá? Talvez você tenha ouvido falar em famílias A, famílias B, né? O que isso significa, né? Essa galera aqui do meio aqui são os elementos que a gente chama de elementos de transição. Esses elementos de transição é o que, se perguntar, é o que pode te ferrar na prova, né? Que são os mais complicadinhos e os que tem mais exceções. E essa galera daqui, dessa primeira coluna e segunda coluna, e essa galera daqui, sem ser que os gases nobres, são os elementos representativos. Se você observar aqui, deixa eu pegar uma folha aqui em branco. Aqui o número atômico do hidrogênio é 1, do lítio é 3, do sódio é 11. Então vamos, esse aqui é
o primeiro grupo, tá? O grupo 1. Vamos lá fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. Então vai ficar 1s1, tá? Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do lítio. Vai ficar 1s2, 2s1, tá? Aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja o que tem em comum aqui. Professor, todo mundo aí está terminando com S1. Perfeito. Veja aqui que é S1, S1 e S1. O que está aumentando? São as camadas. Aqui ó, uma camada, segunda, duas camadas, aqui 3 camadas. Por isso que lá na vertical eu tenho as 7 camadas, tá? Então você não precisaria nem saber qual é o outro elemento, você já saberia que vai terminar o quê? Com 4S1. O outro com 5S1. O outro com 6S1. O outro 7S1, tá? Então, o que identifica esse primeiro grupo aqui é justamente a terminação em S1. Tá? Então, essa galera, todo mundo que termina aqui, termina em S1. E essa galera aqui, do amarelinho aqui, que tem o berílio, o magnésio, termina em S2, tá? Se você fizer a distribuição eletrônica de todos, você vai perceber que todo mundo vai terminar em S2. Então, todo mundo daqui termina com subnível S. E essa galera daqui termina com subnível P, tá? Subnível P. Esses grupos, eles têm nomes, tá? Por exemplo, essa primeira família aqui é da família 1A. Se você olhar para cá, o hidrogênio ele tem uma cor diferente, tá? Se alguém te perguntar, o hidrogênio é da família do grupo 1, você vai dizer que não. Professor, mas se você acabou de fazer a distribuição eletrônica, ele no grupo 1. Bem, ele é colocado às vezes no grupo 1 justamente porque ele termina em S1, mas ele não tem característica nenhuma de um metal alcalino. Então, a primeira família é dos metais alcalinos, tá? A segunda família de amarela é dos metais alcalinos terrosos, encontrados na Terra, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, tá? Aqui, se você fizer um salto, se você observar aqui, tem 10, né? 10 colunas, 10 grupinhos aqui. Vamos passar para cá. Aqui, a primeira família aqui é a do boro, tá? O boro não tem apelido. Aqui é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio. Aqui já tem nome, que é a família dos calcogênios, tá? Aqui os halogênios e aqui nós temos os gases nobres, tá? Característica aqui que são gases inertes, né? Tá? Com exceção do hélio, todo mundo termina com 8 elétrons aqui na camada de valência. Professor, o que é camada de valência? É justamente o local, lá na Espanha, onde está o elétron. Entendeu? Valência fica lá na Espanha. Não, pessoal, a camada de valência é justamente a última camada, é a camada mais externa, tudo bem? Outra coisa, assim, a grande maioria da tabela periódica, tá? Ela é formada pelos metais. Essa galera daqui da esquerda, tá? A maior parte aí são metais, tá? O único metal que... A maior parte dos metais se encontra no estado sólido. Então, uma exceção aí que se encontra no estado líquido é o mercúrio, tá? Tudo bem? Existem algumas coisas que realmente você tem que gravar, mas é bom que você entenda a tabela periódica, tá? Então, aqui nós temos os que terminam em S, no subnível S, e no subnível P, são chamados de elementos representativos. Essa galera aqui do meio termina no subnível D, tá? D, que são justamente os de transição externa. Essa galera que está socada aqui dentro, aqui, ó, são de transição interna e eles terminam com subnível F, tá bom? Eles estão aqui nessa coluninha, perceba que aqui e aqui é esse estirão que saiu, tá? Que justamente são os lantanídeos e actinídeos. Então a galera que terminar aqui em D, você já desconfia que é aqui o elemento de transição, tá? Que é justamente da família B. Então aqui, galera, presta atenção. Quando terminar em S e P, você vai dizer que é da família A, que é a família 1A, 2A, aqui 3A, 4A, 5A, 6A e 7A.
se você usar essa nomenclatura aqui. E aqui é dos gases nobres, tá? Então, você pode usar esta nomenclatura aqui de A, tudo bem? Mas você pode também usar o termo grupo 1 até o 18, tá? Então, a tabela, ela está distribuída dessa forma aqui, em linhas e colunas. Se cair alguma questão, eles vão te dar a tabela periódica? Muitas vezes não. Então, se ele te der a tabela periódica, é muito fácil você localizar o elemento na tabela periódica. É só você brincar de batalha naval, né? Ele vai te dizer, tá no quinto período, grupo 6, quem é esse elemento? Aí tu vai lá e acha, né? Provavelmente não vai cair assim. Então, tudo parte, pessoal, da distribuição eletrônica, tá? E o que pode pegar mesmo é a galera aqui dos elementos da família B, que são de transição. Mas o da família A aí é bem tranquilo. Por quê? Vou já te explicar o seguinte aqui. Quando, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um elemento químico que tem o número atômico 11, tá? Aí você faz a distribuição eletrônica, você já sabe. Utiliza o diagrama de Linus-Pauling. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, certo? Aqui já tem 10 e 3s1. Terminou em S, terminou, professor, tá da família A. Então vai ser muito simples. O nível, que é o número, ele vai ser o período. Você observou lá que as linhas não eram as camadas, K, L, M, O? Então aqui na camada K, essa aqui é na camada L, e essa aqui é a camada M. Então 3, esse elemento está no terceiro período. E aqui o elétron, pessoal, ele é a família, tá? Se é 1, é 1A. Então, ele é do terceiro período da família 1A. Então, se você observar aqui na tabela periódica, no terceiro período na família 1A, então 1, 2, 3, nós temos aí o sódio, tá? Professor, e se, por exemplo, cair uma galera do B, da família B? Vamos imaginar aqui o ferro, tá? O ferro, o número atômico dele é 26. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Então, para ser aquela galera ali do meio, tem que terminar no subnível D, né? Vamos lá. Então, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2. Oxe, eu dou de swing aqui é 4s2. Aqui já tem 20, né? E 3d tem 10, 20, 3d6. Então deu 26. Aí é bom que você agrupe aqui na ordem certinha para você saber quem é a camada de valência. Tá? A camada de valência é este carinha aqui, tá? Vamos agrupar aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou colocar de outra cor para dar uma... Vou colocar aqui 1s2. Vou agrupar em camadas mesmo. 1s2, a primeira camada é essa aqui. Esta aqui é a segunda camada. Esta aqui é a terceira camada. E esta aqui é a quarta camada. Aqui na distribuição não terminou em 3D? Só terminou, então é da família B. Então, você vai somar aqui, olha. 6 mais 2 é 8. Então, este camarada aqui é da família 8B, tá? Que vamos lá confirmar aqui na tabela periódica. É o ferro, né? Então, o ferro aqui, ele é justamente da família 8B. Então, essas três colunas aqui, pessoal, todos eles são da família 8B, tá? Essa galera todinha aqui é da família 8B. Então, o ferro é da família 8B, tá? Mas esse de transição externa, eles são exceções, tá? E o que pode te perguntar é justamente dos representativos no EAN, geralmente é isso. Vou desenhar aqui uma tabela periódica aqui, tá? Vai ficar um pouco feio, mas é só para faz de conta aqui. Só para a gente ter uma noção de umas coisas aqui. Geralmente essa galera daqui todinha, pessoal, aqui nós temos os metais, tá? Os metais. Aqui nós temos os ametais e aqui os gases nobres. Ficou muito feio, tá? Mas
Só a título de exemplo. Então aqui os gases nobres. Então se você observar, a grande porcentagem aí da tabela periódica ela é formada por metais. Acho que chega de 80% a 90% dos elementos aí são metais. Então a maior parte dos elementos são metais. Aqui, pessoal, aqui entre os ametais tem uns caras chamados de semimetais, tá? Semimetais. Mas esse termo já está até um pouco em desuso. Por que são semimetais? Porque eles têm tanto característica dos metais como característica dos ametais, tá? E aqui nós temos os gases nobres. Então os metais, vamos colocar aqui, os metais, eles têm certas características, como por exemplo, eles são eletropositivos. Professor, que diabo é isso, eletropositivos? É porque os metais, eles querem dar, pessoal, eles querem dar o elétron da camada de valência, não pensa besteira. Então eles têm tendência em doar elétrons, tá? Em doar elétrons. Então, geralmente os metais, eles querem dar. Então, lá em ligações químicas, que será, acho que provavelmente a próxima aula, você já vai ter isso em mente para você justamente fazer as ligações químicas na hora que eu pedir, tá? Então, 2, eles são bons condutores, tá? Bons condutores de eletricidade, calor, tá? São bons condutores. Outra característica dos metais, tá? Eles são dúcteis. Ou seja, eles têm capacidade de formar fios, né? Por exemplo, fio de cobre, né? São maleáveis. Se você pega um metal, uma chapa, você consegue dobrar, tá? São maleáveis, tá? Maleáveis. Então, essas que são algumas características dos metais, tá? Eletropositivos, são maleáveis, são bons condutores, tá? Se perguntar alguma coisa sobre metais, essas são algumas características. Já os não metais é o contrário, tá? Geralmente eles são do que não metais. Eles são eletronegativos, tá? Eletronegativos. Tá? Eles são maus condutores. E aqui eu não coloquei, mas ele tem a questão do brilho também, né? Eles possuem brilho, tá? Os metais. Aqui nos não metais já são opacos, tá? São maus condutores. São maus condutores. Muitas vezes essa questão do estado físico, você nem pode dizer que a predominância é estado líquido ou gasoso, porque é uma suruba, né? Por exemplo, você vê o flúor, ele é encontrado no estado gasoso, já os outros lá é encontrado no estado líquido, então não tem como você definir. Já os metais, a grande parte deles estão no estado sólido, tá? No estado sólido, com exceção apenas do mercúrio, tá? O mercúrio é um metal que se encontra no estado líquido, então tenha cuidado aí com o mercúrio, tá? Com o mercúrio. Então, e semimetais, eu já falei, tem um pouco de característica dos metais e um pouco de característica dos não metais, tá, pessoal? Isso é bom que você memorize algumas famílias, principalmente as famílias, os elementos representativos, tá? Os representativos é bom que você decore algumas famílias. Mas assim, não é preciso tanto decorar, porque se ele te der um número atômico, você consegue descobrir quem é esse elemento, tá? Então eu vou tentar dar alguns macetes para vocês aqui. Mas assim, não é obrigado não, tá? Hoje em dia as questões elas não exigem tanto decoreba assim não, eu acho. Então aqui, na primeira família dos metais alcalinos, tá? Então Linac, robô, César, francês, tá? Então lítio, sódio, potássio, rubídio, César e frâncio. Aqui você sabe que tem o hidrogênio, tá? Mas o hidrogênio ele é um elemento sui generis, ele não pertence ao grupo 1 não, tá? Ele tá ali justamente porque ele termina em S1. O outro, Bela Margarida casou com o senhor Barão, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Vamos para a família 3A aí, tá? Vou pegar aqui a tabela melhor para ficar mais fácil de falar. A outra, eu criei uma frase assim, não sei se vocês vão gostar, tá? Brasil aluga garagem internacional no talho. Ficou feio pra porra, né? Brasil aluga garagem internacional no talho.
tá? Por que que o índio só vive na sombra? E aí, qual é a resposta? Por que que o índio vive na sombra? Porque justamente ele fica abaixo do galho, tá? O índio fica abaixo do galho. A outra, do grupo do carbono, na família 4A. Coisa sinistra gera sono em Pablo. Eu criei assim, tá? Quanto mais ridícula for a frase, melhor para você memorizar. Ó, novo Papa assiste a subida do bispo, tá? Os 7 porquinhos, ou os 7 poloneses aqui do grupo do calcogênio, família do oxigênio. Aqui é a família 7A dos halogênios. Fique claro, brasileiros iremos atacar, isso aqui é clássica, né? E dos gases nobres, hélio e nélio arrombaram, quebraram a xerox de Ronaldo. Então, hélio é hélio mesmo, tá? Neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? Então, se você conseguir memorizar esses aí dos elementos representativos, você vai conseguir responder 99% das questões sobre classificação periódica dos elementos, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Vamos resolver algumas questões agora, tá? Primeira, coloque em ordem crescente de energia os subníveis eletrônicos, tá? Então aqui eu tenho o 4D, o 4F, o 5P e o 6S. O primeiro ponto, você tem que descobrir aí quem é que tem mais energia. Nós vimos que a energia total é igual ao nível mais o subnível. Eu sei que os subníveis são esses aqui, né? S, P, D e F. Varia de 0, 1, 2 e 3, tá? Então, 4D vai ser 4. Quem é o D? É 2. Então, aqui vai dar 6. 4F vai ser 4 mais 3. Aqui vai dar 7. 5P vai ser 5. Quem é P, né? 1? 6, tá? 6S vai ser 6 mais 0. Veja que deu uma porrada de empate aqui, né? Isso. Deu uma porrada de empate. Então, você já sabe que o último que vai ficar é o 4F. Então, o que que você vai descartar? Porque é em ordem crescente, não é isso? Então, que você vai descartar a letra A, porque não terminou em 4F. Você vai descartar a letra B e vai descartar a letra D de doido, tá? Então agora nós vamos utilizar aqui do diagrama de Pauli, tá? Pra gente ver aqui justamente desses caras aqui, quem tem mais energia, tá? No nível energético maior. Então vamos lá. Então nós vamos pegar aqui o 4D e o 4F. Nós já sabemos que o 4F vai ser o último, né? Então vamos pegar o 4D e o 5P. O 4D está aqui, tá? Então o 5P está aqui. Na ordem crescente, então o 5P tem mais energia, tá? Então o 5P aqui, ele tem mais energia do que o 4D, tá? Então 4D, 5P. Então ficou aí justamente gabarito letra C de corno. Então vamos para a próxima aí, tá? Próxima questão. Qual é a opção que contraria a regra de Rand? Rand, o que significa Rand? É você conseguir colocar o máximo de elétrons desemparelhados dentro dos orbitais. O que é elétron desemparelhado? É elétron sozinho, tá? Então o que é regra de Rand, né? Então vamos lá. Qual que contraria? Ó, todos aqui estão tudo beleza, ó. Tá. Aqui, ó. Ele colocou todos os desemparelhados, aí sobrou e colocou o outro que tivesse para baixo. Perfeito. Aqui também é a mesma coisa. Então aqui não contrariou a regra de Rand, não. Agora aqui ele contrariou, porque esse elétron aqui não tinha necessidade de estar aqui. Ele teria que ter colocado aqui, tá? Então colocar todos de cabeça para cima. Então a letra E contraria a regra de Rand, tá? Terceira questão. No fim da década de 1970, um acidente na empresa Paraibuna de Metais resultou no despejo de mercúrio e cádmio no rio Paraibuna. Campos, a cidade mais afetada, teve seu abastecimento de água suspenso por 72 horas. Que é a informação básica que eles dão na questão, né?
Então, os íons dos metais citados são facilmente dissolvidos na água. O número de camadas utilizado na distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio é, tá? Então, ele deu aqui o número atômico. Só que ele diz que é um cátion bivalente. O que é um cátion, pessoal? O cátion é o cabra que perdeu elétrons, tá? Note que ele perdeu quantos elétrons? Professor, ele perdeu 2 elétrons, tá? Ele perdeu 2 elétrons. Então, quando é que você vai fazer a distribuição eletrônica de um íon, você tem que fazer primeiro no estado fundamental, que é o estado de mais baixa energia. Então, vamos lá. Vamos distribuir esse 48 aqui, tá? Então, fica 1S2, 2S2, 2P6, aqui já tem 10, né? 3S2, 3P6, 4S2, já tem 20. Aqui 3D10 tem 30, né? 4P6, 5S2, aqui já tem 10, 20, 30. Aqui 4D10. Aqui já tem quanto, pessoal? Tem 20, 30, 40. 5D8, tá? Então tem 5 camadas aí, né? Então deu aqui 10, 20, 30. Acho que bem aqui eu passei feio aqui. Show de manchar esse último aqui. Então acho que aqui já deu, pessoal. Ó. 10, né? 20, 30, 38 com 10, 48, tá? Então, pessoal, você tem que tirar os elétrons da onde? Da camada de valência, que é justamente esta aqui, tá? Se você tirar esses 2 elétrons, perde a camada. O que ele está perguntando mesmo, que eu até esqueci, o número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica. Então, foram apenas 4 camadas, porque se eu tirei esses 2 elétrons, que ele é um cátion bivalente, perdeu 2 elétrons, então ele perdeu esta última camada, que é a quinta, então ficou só 4. O gabarito aí é a letra A de amor, tá? A de amor. A corrosão de materiais de ferro envolve a transformação de átomos do metal em íons ferroso ou férrico. Quantos elétrons há no terceiro nível energético do átomo neutro de ferro, tá? Então vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do ferro, tá? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6, tá? Pessoal, se você ainda não sabe fazer distribuição eletrônica, comece a treinar, tá? Isso aqui é muito importante. Então ele está perguntando quantos elétrons há no terceiro nível. Qual é o terceiro nível? É bom que você agrupe isso aqui, tá? Esse aqui é o primeiro nível. Este aqui é o segundo nível. Este aqui é o terceiro nível e o outro é o quarto nível. Então, no terceiro nível tem 2 mais 6, 8. 8 mais 6 dá 14, né? Gabarito é a letra C de Cascão, tá? Então, bem tranquilo, bem fácil, pessoal. Quantos prótons estão presentes na espécie química? Aqui, ó, ele perguntou o que? Prótons, pessoal. Ele não perguntou elétrons. Se ele perguntasse elétrons, você ia fazer a distribuição eletrônica normal e ia tirar 2 elétrons da camada de valência. Nesse caso, ele perguntou prótons. Então, esse cabra aqui mesmo, 28. Tá? Resposta letra B. VUNESP. Um íon possui. Então, aqui é o número atômico, aqui é o número de massa. E aqui ele perdeu, foi 4 elétrons aqui. Então, ele tem 92 prótons, tá? Onde tiver coisa diferente disso, você descarta. Tá? Aqui 88, aqui 143, aqui 4. Então já tem só a letra A e a letra B para você marcar. Vê como é tranquilo? E aqui, se ele tinha 92 e perdeu 4, então fica 92 menos 4. 12 menos 4 dá 8, né? Fica 88. Então fica 92 e 88, tá? Então 88 elétrons e 92 prótons. Eu não quero nem saber a quantidade de nêutrons. Eu já achei a resposta. Mas, não, professor, eu quero saber realmente a quantidade de nêutrons, porque você não fez aí, não. Cara, é só pegar 235
e subtrair de 92. 5 menos 2 dá 3. 13 menos 9 dá 4. E aqui ficou só 1, dá 143. Então não precisaria nem fazer essa conta, tu já mataria. Tem que ser esperto e ganhar tempo nas provas, tá? 7ª questão. Sulfato de bário é um sal utilizado em radiologia para contraste sobre o íon SO4 2-. Podemos afirmar que é um... Aqui, pessoal, ele é um ânion bivalente, tá? Por que ele é um ânion bivalente? Porque ele está ganhando 2 elétrons. Um ânion composto bivalente, aqui letra A, tá? Um ânion composto bivalente. Uma partícula constituída possui 45 prótons, 72 nêutrons e 43 elétrons. Pelas características apresentadas, é correto afirmar que a partícula citada corresponde a... Vamos lá. Então lá, a partícula é esta. Ele disse que tem 45 prótons, 72 nêutrons, tá? 72 nêutrons e 46 elétrons, tá? Se você olhar para cá, ele perdeu ou ganhou elétrons? Ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, pessoal, olha, ele tinha 45. Ele foi para 43. Então ele ficou positivo. Ficou mais positivo do que negativo. Então ele vai ser o que? Um cátion bivalente. Cadê essa resposta? De novo aqui na letra A. Um cátion bivalente. Tá? Bem fácil, bem tranquilo. Moles, fácios. Qual o período e a família, respectivamente, de um elemento químico de número atômico igual a 19? Parte para onde? Distribuição eletrônica. Vamos lá. O número atômico do cabra-neve é 19. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Poxa, eu até passei. Não, 10, 12, 18. Ah, não passei não. 4s1. Então tem 10, 12, 18, 19. Então, pessoal, se terminou em S, você já sabe que ele é um elemento representativo da família A. Então, se tem um aqui, o elétron é a família. Então, ele é da família 1A e o nível aqui é o período, e do quarto período. Então, é da família 1A, quarto período, família 1A. Letra C de coisa fácil, né? Considere a tabela periódica dos elementos químicos representada na figura abaixo, a qual está dividida em 5 regiões. Então, pessoal, essa região aqui... Então, vamos lá. Então, ele botou creio que seja referindo a esse quadradinho aqui, né? O 2, essa galera daqui, tá? Essa galera daqui. Aqui nós temos os metais. Aqui é o hidrogênio. Não sei porque que ele botou separado, tá? Hidrogênio. Até porque ele é um elemento... Não, ele botou separado porque é um elemento sui generis. Aqui nós temos os semimetais, tá? Aqui no 4 nós temos os não metais. E aqui os gases nobres, tá? Então, 2 é metais. 2, aqui já dizem que 1 é metal, 1 é hidrogênio. Então, saca fora. 2 é gases nobres? Não. 2 é metais? É. 3 é semimetais? Sim. Ele dividiu assim, né? E 5 gases nobres. Então, letra C de casa. Bem fácil, bem tranquilo, né? Observe a representação abaixo, de novo. Então, aqui nós temos os gases nobres. Aqui os não metais. Aqui os metais. O que ele quer aqui? Vamos ler primeiro o que ele está querendo, né? Dependendo de suas características físico-químicas, os elementos químicos podem ser divididos em elementos representativos, elementos de transição e gases nobres. E esta classificação se reflete na localização dos mesmos na classificação periódica dos elementos. Assinale a opção que relaciona corretamente as regiões da classificação periódica apresentada, acima identificada com letras X, Y e Z, com a seguinte sequência: elementos de transição, esse cara aqui é a transição, Z. Tu já tem que começar com Z, então corta este. Então sobrou D e E. Assim que a gente resolve a questão, a gente vai eliminando, tá?
Gases nobres é X, então ZX, então já achamos a resposta. Letra D de doido, tá? Bem tranquilo, bem fácil. 12ª, assinale a opção na qual todos os elementos relacionados são metais, tá? Hidrogênio é metal, você viu que não. Vai discorrer a letra A. Vamos ver, procurar outro. Ouro, cobre, argônio. Argônio é gás nobre. Já descarta a letra C. Nitrogênio é gás também, você já descarta. Mercúrio, flu não, flu é gás. Então ficou sódio, prata e cálcio, letra D de doido. 13ª questão. Qual das seguintes distribuições eletrônicas em camadas corresponde à configuração eletrônica de um elemento de transição, tá? De transição. Veja que aqui eu tenho K e L, tá? Camada K a gente já sabe que é 1s2. Então a L aqui a gente já sabe que é 2s1. Então terminou em S1, você já sabe que é um elemento que representativo e não de transição. Aqui vai ficar 1s2. Veja que tem dois elétrons aqui, tá? 2s2. Que merda que eu fiz aqui, Ju. Então terminou também S2. Não é, terminou em S, né? Não é de transição. Vamos para o outro. Então a outra aqui é KLM. Vamos lá. 1s2. Veja que aqui tem os 8 elétrons, tá? 1s2. 2s2. 2p6. Então já tem os 8 elétrons. E aqui tem 3s2. Terminou em S também de novo. Vamos para outro. Outro K, L, M, N agora. Veja que tem 1, 2, 3, 4. 4 camadas, né? Então 1s2, 2s2, 2p6, tá? Aqui 3s2, 3p6 e aqui 4s2. Terminou de novo em S. Pessoal, a gente já fez tudinho. Não tá dando, então a resposta pode ser a letra E. Não tem como não ser. Vamos lá. Então vai ficar o K1S2. Aqui o 8 já está completo, né? Então 2S2, 2P6. Depois a gente vai colocar em ordem crescente de energia para ver se realmente terminou em D, tá? Então aqui tem 8, né? 3S2, 3P. Aqui eu não estou colocando na distribuição eletrônica em ordem crescente, tá? 3S2, 3P6, 3D10, tá? Então 2, 6, 18. E aqui 4S2. Se você ver, fazer a distribuição aqui, botando no normal, vai ficar o quê? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10, tá? Então terminou em D, você já sabe que é o que? É um elemento de transição. Então sobrou realmente a letra E, e essa é o gabarito, como diz o caboclo, né? Considere a posição dos elementos hipotéticos na tabela periódica abaixo. Assinar a opção que contém elementos não metais, tá? Não metais, aqui ó. Aqui ó, os gases nobres, né, cara? Vamos separar os gases nobres dessa jogada aí, tá? Aqui nós temos os não metais. Ele quer os não metais, então vai ser B e H. Letra D de doido, tá? A e C são metais. C e J aqui são gases nobres. Então B e H a resposta aí. Assinale a opção que apresenta somente exemplos de elementos químicos classificados como metais. Então vamos lá: ferro, zinco, potássio, manganês e sódio. Já está na letra A a resposta. Professor, e as outras? Cloro, gás, lá dos halogênios, fluo lá dos halogênios, ó, enxofre, hélio é um gás nobre, então sobra pra gente só a letra A. Já colocaram de cara aí a letra A. Outra questão é a 2014. Na tabela periódica estão organizados os elementos químicos. Assinale a opção
que apresenta o grupo com maior quantidade de elementos químicos de acordo com suas propriedades físicas. Metais, né? A gente viu. A maior parte da tabela periódica tem metais. De acordo com a tabela periódica dos elementos químicos, assinale a opção correta. O mercúrio é um metal de transição? É, letra A. Veja que o mercúrio está bem no meio da tabela periódica. O hidrogênio é um metal alcalino? Não pode ser classificado, ele é sui generis. O hidrogênio é um gás nobre? Não. O oxigênio é um elemento de transição? Também não. Então sobrou a letra A. Os elementos químicos carbono, ferro e nitrogênio estão localizados em qual família e período, respectivamente, da tabela periódica? Salvo engano, pessoal, essa prova aqui ele trouxe a tabela periódica, né? Se ele não trouxe, tinha que ter dado para vocês aqui o número atômico, tá? Então vamos lá. Só pelo carbono, acho que a gente já mata essa situação aqui. Então, o carbono tem, se eu não me engano, o número atômico dele é 6. Então fica um S2, 2S2, 2P2. Então ele é da família 4A, tá? Da família 4A, ou a gente pode dizer que é do grupo 14, tá? E do segundo período. Então, e tu vê, ele quer respectivamente a família e período. Então, ele é do grupo 14 e do segundo período. Então, só sabendo o carbono, você já mataria a questão. Aí você faz aí para o nitrogênio e para o ferro. Veja que vai bater certinho. Então, ele é da família 14 e do segundo período, tá? Letra C. Vamos ver o ferro, só para matar o ferro. O ferro é 26, né? O ferro é 26. O ferro termina em 3D, tá? Termina em 3D? Não, termina no subnível D, o ferro. Então, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D6, tá? Então você pega esses dois aqui e soma. Ele é da família 8B e do quarto período, que é a camada de valência dele, né? 8B do quarto período. Então dá para confirmar. Aí você faz aí do nitrogênio, tá? Acho que essa aqui é a última questão. Caiu bem recente no EAN 2017. Os elementos ABC têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Terminou em S1, pessoal. Vocês já sabem que são os metais alcalinos, tá? Então, o elemento A é um metal alcalino? Essa é a resposta. O elemento B é um halogênio? Ó, veja que é da família 3A, pessoal. Não é. Para ser halogênio, teria que ser da família 7A. O elemento C é um calcogênio? Não, ele é da família 2A. É um metal alcalino terroso. Os elementos A e B pertencem ao terceiro período da tabela periódica? A e B. A e B pertence ao terceiro, mas o B pertence ao quarto, né? Os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Não. Então não tem nem o que discutir. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desta aula aqui. Se gostou, clique em gostei, tá? Visite aí o nosso site, Espaço Química, para você ver lá as questões. E até a próxima, galera. Falou!